Aí Mas o pau quebra. vocês chegaram a conversar com os médicos, não chegaram a conversar com os legistas? Sim, o Marco responde aí. Fala, Marcão, fala aí. Não, então, ele tava falando, né? A gente conversou com o Dr. Giannini, né? E o Dr. Armando Fortunato, que o Dr. Armando Fortunato, os dois, na verdade, vieram a público recentemente. O Dr. Giannini, eu conversei com ele pela primeira vez, a primeira vez que ele conversou com um ufólogo, aceitou. Fui com ele em 2021, junto do Rubão Ladeira, na casa dele. E aí nós conversamos ali por mais de 4 horas, né? E foi muito bonito, assim, foi muito legal, interessante conversar com ele devido um outro aspecto, que ele tem um conhecimento muito grande hoje sobre a evolução cósmica, né? Mais a parte científica. Então você vê que ele se interessa muito pela essa questão de vida, né? Em outros mundos, enfim, e ele tem tudo uma palestra, inclusive que ele deu essa palestra na semana passada lá no Teatro Capitólio, e a gente que intermediou isso, né, eu sugeri para que ele fizesse essa palestra, e foi mostrado ali 1 hora essa questão, né, do conhecimento e do estudo dele científico em torno ali da evolução cósmica, e ele foi a pessoa que fez as análises nos fragmentos, né, do corpo do Marco Elixerese, que seria, por exemplo, pulmão, né, intestino, coração. Então ele fez as análises patológicas. Ele comenta que ele, estudando melhor ultimamente, ele achou, né, que essa bactéria era uma bactéria muito agressiva e que corrompeu ali o sistema, talvez, imunológico do Marco, e que é uma bactéria, a princípio, que ela assim, comum no nosso meio, só que ela geralmente dá em animais, né, geralmente cachorro, gato, muito difícil dar em ser humano, e o que teria sido encontrado no Marco Elixerese teria sido isso. Ele nos fez um relatório, que acho que o João, se quiser, pode comentar, né, e também depois, logo posterior a isso, o Dr. Armando Fortunato, que foi o legista mesmo, que analisou o corpo inteiro, né, ali junto, acredito eu, do Zé da Frota também, que era outro legista. Interessante que os dois, eles são, né, o Dr. José da Frota, que infelizmente já faleceu, e o Dr. Armando Fortunato, eles são concursados também da Polícia Civil, né? Então, às vezes, eles têm alguns casos assim, que eles são chamados para também fazer essa, né, atuar. E ele nunca quis vir a público falar sobre, né, ali as análises, do qual ele disse assim, que ele se lembra que não achou nada muito diferente, mas ele concorda hoje com o Dr. Giannini, né, pelo conhecimento que o Dr. Giannini tem, e que fez, assim, análise mais completa nos fragmentos, né, que seriam ali, eles chamam de peças, né, do corpo do Xerese. Então eles vieram assim, ele deu, o Dr. Armando, assim, achando, né, conforme o avistamento das 3 meninas e mais de um fazendeiro amigo meu, que na época viu um ônibus, como se fosse um micro-ônibus, um objeto em formato de um micro-ônibus passando baixo, perto da fazenda dele, ali em Três Pontas. Então eu concluo que realmente, por exemplo, esse caso do Xerese pode ter sido, sim, ter tido algum assim, um contato mesmo. Ele pode ter tido um contato com um ser estranho e tal, né? Então eles a princípio falaram isso, né? E a pedido, inclusive, isso a gente achou interessante, porque foi logo depois do documentário, né? Eles viram o Cesário Furtado, que já falava sobre a questão atípica ali do quadro do Xerese, e aí vieram esses 2 médicos, né, falar assim, essas questões, e depois agora o Dr. Ítalo Venturelli. Só que fora o Dr. Ítalo tem alguns outros médicos também que confirmam, né? E a gente conversou, como o João mesmo disse, teve um desses médicos que a gente teve lá na casa que possivelmente teria analisado uma dessas criaturas. Quem nos contou, né, também o envolvimento dele, teria sido uma pessoa que trabalhou ali diretamente com ele, uma pessoa um senhor de idade já, que alega, sem querer, assim, numa conversa que a gente teve uma oportunidade de ter, ele comentou que o doutor teria comentado, inclusive a estrutura, mas não a estrutura, o tipo de pele que essa criatura tinha, e que ela era
muito feia, horrível e tal. Só que esse médico, assim, ele nega, né, a princípio. Mas todos, assim, acharam, assim, ficaram um pouco, assim, espantados com o Dr. Ítalo, né, que é a colega deles lá. O Dr. Ítalo é um neurocirurgião muito conhecido lá em Varginha, né, ter comentado isso. E tem outros fatos que, como o João comentou, que o Marcelo perguntou, que não entrou no documentário. Um outro fato muito interessante que acho que agora já dá para divulgar, porque inclusive foi divulgado no New York Post quando foi lançado, né, nessas nossas investigações. Teve um delegado da polícia da época que ele teria em posse uma foto dessa criatura e um momento lá que ele teria uma experiência que ele teria vivenciado, tá? E aí o que aconteceu? A gente esteve, eu e o João Marcelo, junto da Patrícia, que isso já está público, já pode divulgar. A Patrícia, uma moradora da cidade de Pouso Alegre, né? Na época ela morava numa determinada cidade que esse delegado morava, e que na época, em 96, esse delegado ele era um dos chefes, que a jurisdição na época era a Três Corações, né, de Varginha, remetia a Três Corações. Então esse delegado, ele ficou sabendo dos fatos e para resumir a história, tá tudo escrito lá no New York Post esse fato, porque o jornalista, quando eles entraram em contato, eles queriam saber, mas tem como eu falar com a moça que teria visto a foto, né, desse ser mostrado por esse delegado? Eu falei, tem. A gente botou ela em contato com ela, e a gente, infelizmente, esse delegado, ele não veio a público, porque ele até combinou com a gente que ele iria gravar, só que de última hora ele desistiu, e a gente ficava ligando, insistindo, inclusive até a Marta Tavares, irmã do Xerez, ligou para ele para tentar convencê-lo a vir comentar o que ele sabia, da época que ele comentou coisas muito interessantes comigo, com o João Marcelo. E só que assim, com essa questão da foto, parece que quando você remete à evidência, o negócio fica muito mais difícil, né? Então, para resumir, bem resumido aqui, a Patrícia, essa pessoa que ela teve um avistamento numa cidade do interior de Minas, ela estava com estavam 6 pessoas no pesqueiro, aí um OVNI teria pairado sobre ela ali, e aí teria jogado uma luz, teria queimado o gramado ali do pesqueiro, e aí ela desmaiou, ela foi levada para o hospital. Como a cidade era muito pequena, ali do sul de Minas, esse delegado ficou sabendo disso, né, por rumores, e aí mandou chamar depois essa pessoa, que era a Patrícia, lá na delegacia dessa determinada cidade. E aí ela foi, né, obviamente antes ela desmaiou, aí ela foi levada para o hospital, e do hospital ela não teve nenhum problema físico, nada, ela não se lembra direito dos fatos e tal, né? E beleza, e ela estava boa e tal. Aí o delegado nos chamou ela lá, ela foi conversar com o delegado começou a perguntar sobre essa experiência para ela, como que tinha sido, e ela começou a relatar. Ela relata que ela ficou umas 3 horas lá na delegacia conversando muito sobre esse assunto, e no final da conversa ela pergunta, doutor, mas eu não estou entendendo, o senhor está curioso, me chamou aqui, isso tem algum problema, tem implicação com a polícia, eu não estou entendendo por que o senhor me chamou aqui. E aí a Patrícia relata que o delegado, ele, né, fica ali em silêncio, ele abre a gaveta dele da escrivaninha e tira um chumaço assim de papel de jornais da época, de 1996, 97, que esses jornais, eles eram lá de Três Corações, que eram reportagens da época, e daí, quando ele pega e mostra para ela, dela começa a ler, né, caso Varginha, né, inclusive a gente tá com esses exemplares aqui, tem aqui em casa, que ela doou pra gente depois, porque tem enfim, senão deixa eu continuar aqui, que aconteceram várias outras coisas, né. E aí ele mostra para ela esses jornais, né, com essas reportagens, e logo retira uma foto e mostra para ela. Ela alega que a foto tem 2 criaturas, ela vê uma que está em posição fetal, como se já tivesse morta, e uma outra mais ou menos assim, como se ela tivesse também deitada, assim, ela não conseguiu ver, ela achou que estava viva, era uma foto meio que era difícil, ela estava meio
assim, já um pouco desgastada, e comenta que ela consegue ver no coturno militar ali, né, botas militares ali nessa foto. E aí ele conta para ela, olha, eu te chamei aqui por causa que primeiramente eu estou muito interessado como que não aconteceu nada fisicamente com você, né? Porque esse negócio veio, esse UFO, e na época eu me envolvi com esse fato e teria contado uma história que a gente não está autorizado a contar aqui, porque a gente não tem nem como também. Isso é uma história muito assim, né? Enfim, a gente não pode comentar essa história. E comentou essa história com a Patrícia, que ele teria se envolvido do caso de Varginha, e que ele mantinha ali essa foto. Beleza, ele mostrou isso para ela e ficaram amigos ali, tudo bem. E aí, alguns anos, vários anos, acho que 6, 7 anos depois, eu conheço essa Patrícia. Aí no momento que eu estava lá na cidade dela pesquisando um outro caso ufológico, né, ali, aí eu conheci ela me conta esse caso do pesqueiro, e sem querer, sem imaginar que ela ia comentar sobre esse negócio do delegado que tinha acontecido com ela, eu me lembro que até estava atrasada, convidou para entrar para almoçar. Eu falei, olha, eu não posso porque a gente estava fazendo as gravações da série de Carona com os OVNIs, como eu estava lá já perto de Varginha, eu falei, eu não posso que eu vou encontrar com o pessoal lá, que a gente vai gravar 2 episódios lá em São Tomé e em Varginha, então não vai dar tempo, muito obrigado pelo almoço. E quando ela foi sair do carro, ela falou, então você vai pra Varginha. Daí ela falou, o doutor tal me contou mesmo sobre os fatos. Eu falei, que doutor? Daí ela me contou essa história, só que quando ela me contou essa história, ela me remeteu a uma palestra que eu havia dado em 2011 na cidade de São Paulo, lá no grupo GEAS, que é um grupo espírita, e que tinha um senhor que é o seu Nilson Ciccone, já em memória, ele também foi um grande entusiasta pesquisador de ufologia. Ele comentava com a gente que ele tinha conhecido um delegado também que obtinha uma foto. Só que, como ele tinha uma aproximação, a família dele com esse delegado, ele não podia contar. E esse delegado comenta, por exemplo, esse delegado que ele comenta mora na mesma cidade, que é onde que a Patrícia estava, que foi na delegacia. E o nome é o mesmo. Então, por exemplo, eu já tinha escutado sobre essa evidência há anos anteriores, coisa que ficou aquele meio sem pé, sem cabeça, né? Eu tentei convencer o seu Nilson a levar, ele até topou inicialmente, mas depois não quis mexer com isso. Inclusive, quando as pessoas perguntavam para ele lá no grupo, para ele falar um pouco mais sobre essa história, que ele tinha visto essa foto também, ele cortava o assunto, não falava nada, e depois, anos depois, eu conheci essa Patrícia, que remeteu a mesma história e comenta da mesma foto e do mesmo delegado, né? Então a gente começou a investigar. Então o que aconteceu? A partir dali, eu e o João Marcelo, né, eu falei, Patrícia do céu, você acha que você me consegue colocar em contato com esse delegado? Ela, consigo, ele é muito bacana, ele já está aposentado e tal. Aí, para resumir a história, foi idas e vindas, a gente foi lá, conversamos com ele mais de 1 hora no apartamento dele, ele, a esposa, a Patrícia, a filha da Patrícia, e aí foi bem interessante essa primeira conversa, porque ele confirmou toda a parte do caso Varginha, que ele tinha ficado sabendo, que na época ele estava em Três Corações, que ele era muito amigo do General Lima, e que no dia ele foi na ESA, porque ele percebeu aquela movimentação atípica. Ele comenta comigo e com o João, helicópteros que desciam e subiam lá, era uma movimentação atípica dentro da ESA. E também ele comenta sobre que o General Lima, ele foi lá para saber, ele subiu, percebeu que na sala de reunião do General Lima tinham várias autoridades que vieram de Brasília com fardas, com estrelas, né? Ele inclusive falou, lembra, João? Ele fala estrelas, né? Eram pessoas com estrelas. E aí teria comentado, doutor, tô sabendo, falou o general, tô sabendo que aconteceu um negócio estranho aqui. O que aconteceu? O senhor pode me falar? Ele falou, doutor, infelizmente isso é assunto de segurança nacional, eu não vou poder comentar com o senhor agora e tal. E aí ficou por isso. Isso foi o que o delegado nos contou no dia, ou seja, confirmando tudo, deu outros detalhes, só que quando a gente toca na parte da foto, e sem querer aconteceu o fato lá que o João lá, quase que eu me enfio debaixo da poltrona de vergonha, a situação que ele vai me introduzir no negócio da foto, enfim. Aí
ficou uma situação muito chata ali no início, né? Assim, vamos dizer assim, porque a Patrícia tava ali, aí basicamente o João falou assim, olha, a Patrícia alega, resumindo aqui, a Patrícia alega que o senhor mostrou uma foto para ela e que essa foto era do ET. Do ET, daí a Patrícia falou, meu Deus do céu, aí ele falou, Patrícia, foto? Não, eu me lembro dos jornais, inclusive trouxe os jornais aqui para você, aqui, que é esses jornais que eu tenho aqui, as cópias, né, que eles daí doaram pra gente daí depois. Aí ele falou, não, mas eu não me lembro de foto, então ficou uma coisa diz que me diz, aí passou ficou sem graça, ele né? topou em encontrar com a gente para gravar com o James Fox estava muito interessado em gravar com ele. No dia que a gente ia dirigir para a cidade dele para gravar com ele, ele não atendeu, não queria de jeito nenhum. Esperamos uma semana, 2 semanas e nada de atender. Depois ele atendeu o telefone de outro telefone e disse assim que pro pessoal da nossa equipe lá que ele não ia fazer porque ele tinha medo. Como que ele falou? O risco com a própria. Era um risco que ele tinha. Ele tava com medo de represária e tal. Aí ele não quis participar. Só que depois desse andamento todo, aí acabamos esquecendo ele e tal. Quando nós fizemos o lançamento do documentário aqui no Cinema de Varginha, o Vitório Pacatini, eu e o João Marcelo, a gente fez ele ficou um tempo aqui, né, umas semanas. Aí a gente tinha um evento em Varginha, que era a inauguração do memorial do ET. E aí foi eu, o João Marcelo e o Pacatini junto, e eu comentei isso com o Pacatini sobre esse delegado. Eu falei, você gostaria de ir lá conhecer ele? Agora acho que tá. Aí o Pacatini, para resumir, a gente foi na casa dele, e o James não tinha acontecido, como já tinha passado, né, já um tempo, depois já tinha lançado o documentário, tudo, o delegado nos recebeu na casa e eu consegui fazer uma videochamada com o delegado junto do James Fox, aí tava com o João Marcelo e eu chamei o Pacatini, né? Primeiro eu entrei lá na casa dele, tudo, e convenci ele para receber de novo, né, o João e o Pacatini rapidamente, ele nem queria, porque ele tava com pressa de sair, mas ele confirmou essa parte do envolvimento, que realmente o caso aconteceu, mas quando você menciona essa questão da foto, aí o negócio meio que ele desconversa, parece que ele fala isso, ele não falou, João, assim, e parece que tinha isso mesmo, não falou isso, João, que foi?